Olá, bom dia! A paz de Jesus e o amor da Virgem Maria esteja com cada um de vocês. Bom dia, bom dia! Que alegria estar aqui nesse dia de hoje, dia 22 de maio, né? Mês mariano. Hoje é um dia especial, dia de Santa Rita. Santa Rita, rogai por nós. Louvado seja Deus. Esse é o nosso terceiro dia da novena de Santa Giana Beretta Molla. Eu sou a Luciana Azevedo, fundadora da Missão Geração das Graças. Em mais de 3 anos eu venho alimentando as redes sociais e transmitindo o meu amor e devoção pela Santa Giana, né? Bom dia, seja bem-vinda. Olha só. Eu venho assim apresentando a Santa Giana para as pessoas, com a graça de Deus. Eu fui miraculada também, né? E alcancei, através da intercessão de Santa Giana, um bebê arco-íris, né? Ela é patrona da missão hoje e nós fazemos a novena para os casais que desejam engravidar. Nós temos mais de 30 filhos espirituais com a graça de Deus, sobre a intercessão dessa santa. Louvado seja Deus, né? Pela sua graça e misericórdia diante de nós. Então vamos dar início, invocar a presença de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Que Ele possa estar aqui conosco nessa manhã, que eu diminua para que o Espírito Santo cresça. Que não seja nada da minha palavra, e sim da palavra colocada em minha boca do Espírito Santo de Deus. É Ele que conduz os meus projetos, é Ele que conduz a minha vida, é Ele a qual eu sou serva e estou aqui, né? Com muita luta, mas eis-me aqui, Senhor, para te servir. Não tem sido fácil meus dias, mas o Senhor sabe de todas as coisas, né? E são lutas que eu vencerei com a graça de Deus, né? Louvado seja Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. E vamos pedir a presença da nossa mãe, a Virgem Maria, a mãe de Jesus. Vem, mãezinha, vem aqui nessa novena conosco, nesse terceiro dia. Vinde, Maria. Vinde, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Gente, falando em Maria, eu preciso partilhar com vocês, dia 26 agora, domingo, às 7h30 da manhã vai ter um Pentecostes da Diocese de Marília e eu estarei lá. Nesse Pentecostes, se assim Deus permitir, com a graça dele, eu vou fazer um novo cadastro, adicionar, né, novas pessoas, um novo cadastramento. Eu vou estar lá para explicar sobre a Missão Geração das Graças, vou levar as novenas, a novena de Santa Giana, os livrinhos que ficaram prontos, vou levar também. Vou estar lá autografando os livros, Gratidão Gera Milagres, Maternidade e Fé. São os últimos exemplares, né? O ano passado, o livro foi lançado dia 4 de maio, físico, né? Teve o lançamento da Biblioteca Municipal de Adamantina. E um mês certinho eu estava no cenáculo de amor lá, de Pentecostes, né? A hora chegou, aqui é o lugar, no cenáculo de amor, Maria, aqui estás, Mãe da divina graça. Foi lá no santuário de São José.
Foi a coisa mais linda do mundo. Eu não esperava tudo que aconteceu na minha vida naquele dia. Eu fui lá para poder apresentar o livro Gratidão Gera Milagres e mudou, o Espírito Santo mudou todo o trajeto. Ele gosta, né, de fazer surpresa para nós. E aí a coordenadora diocesana, a Damiana, ela me chamou lá na frente, tinha 1.400 pessoas e lá estavam presentes todos os servos para abastecimento da região 1, 2 e 3 de Marília. E eu tremi na base, né, para apresentar essa missão que foi fundada, porque automaticamente quando eu apresento o meu livro, eu falo que eu fundei a missão, né, porque foi através da minha história. E aí, de repente, um monte de gente foi me conhecer. Foi um dia maravilhoso. Eu ouvi tantas histórias, eu acolhi tantas histórias naquele dia. Eu orei em tanto ventre que, olha, eu vim tão realizada para minha casa. E você sabe, né, que no dia seguinte já o mal já começa. Mas eu estava forte, hein, abastecida para poder lutar também de novo. Porque, olha, eu vou falar, hein, quanto mais perto de Deus que você tá, mais as provas se aproximam, né? Louvado seja Deus, que Ele nos dá sabedoria, né? Vivemos com a luz do Espírito Santo, pedimos discernimento, dom dele, para poder nos ajudar nesses direcionamentos, né? Então, assim, bom dia, sejam bem-vindos. Deixa eu acenar aqui para vocês. Bom dia, bom dia, bom dia. Deus seja louvado pela sua vida, pela sua presença. Vamos para mais um dia da novena de Santa Giana. Hoje eu não quero me estender muito, né? Mas, gente, não sou eu. O Espírito Santo fica me segurando aqui. A bateria chega a riar aqui e eu falo, meu Deus, parece que não vai acabar nunca. Mas a gente vai se empolgando, né? E se não der tempo de você assistir tudo, eu começo sempre com a novena. Depois eu dou aquela pausa, começa a pregação, né? Que nós estamos vendo o livro de Gênesis, a história de Abraão. Abraão que se tornou Abraão. E automaticamente nós vamos chegar até José do Egito, né? Que a sua genealogia veio de Abraão. Então, gente, é muita coisa. Eu não anoto nada. O Espírito Santo que vai cutucando aqui no meu ouvido e eu tô falando, vou lembrando. E assim, obrigada pelas orações. Meu filho tá melhorando, né? Ele adoeceu. No primeiro dia da novena, né? Depois as provas começam mesmo. A escola me ligou na hora da misericórdia para buscar meu filho, o Pietro Rafael. E olha que o primeiro dia eu falei da história dele, contei das madrinhas dele e meu filho foi alvo. Lá na escola, gente, eu fui buscar meu filho e ele estava ardendo em febre, já foi medicado. Ontem ele foi também atendido, né? E tá tomando os medicamentos certinho. Mas olha, aí você vai gastar na farmácia aquilo que você não tem para gastar, então você faz um fiadão e vamos vivendo da providência, enquanto Deus vai abrindo as portas para outras oportunidades da nossa vida, né? É a luta, né? A mulher é assim, né? Deixa eu ver se é ela. Ah, gente, minha filhada linda, Isa Martins, seja bem-vinda, meu amor. Quando a Isa nasceu, né? Vou contar a Isa. Não sei. Olha, Isa, quando a Isa nasceu, a mãe dela tinha 15 anos, né? E a mãe dela falou assim pra mim, meu Deus, por que Deus faz isso? Ela falava, né? Deus faz isso comigo, ela chorava e falava assim, você tá tentando engravidar há tempo, você faz tratamento e Deus me deu com 15 anos, como que eu vou cuidar dessa criança? E aí eu falava assim, se Ele te deu, é porque Ele sabe que você tem condições de cuidar e vai dar tudo certo. E a gente amou aquela criança, a gente ama. E ela falava assim, essa criança é sua também, você me ajuda a cuidar. E aí nós batizamos essa menina. Mas, gente, foi uma luta para batizar essa menina, porque a gente não era casado na igreja. E aí a gente casou na igreja. Um dos motivos que me impulsionou a receber o sacramento é porque ela já estava crescendo. E se eu não me engano, ela foi batizada com 5 ou 6 anos. A foto dela, assim, no batismo, bem pesada, bem grande, né? E nós batizamos em 2013 essa linda menina. E hoje está aí servindo a Deus também, né? Ela participa agora da igreja do Amor e Cuidado. Uma menina que está à frente também da missão dela aí,
podendo levar a palavra de Deus para os jovens, né? Louvado seja Deus pela sua escolha, pelo Espírito Santo te escolher também. E Deus abençoe. Muito obrigada, minha amada Isa. Ela levou as alianças com o Gabriel. Vou ver se eu coloco aqui depois as fotinhas. Se eu tivesse salvo aqui, ó, já na ordem, eu mostrava para vocês como que Deus é lindo, né? Preparou tudo isso. No final ela foi levar aliança com meu filho. Foi lindo, é um casamento. Quero falar também sobre isso, mas eu vou deixar o testemunho para o dia dos noivos, né? Que a gente tem um dia em oração pelos noivos. Mas eu casei, foi uma legitimação, o curso preparatório, né? Para quem não conhece, depois pode me procurar, eu ajudo, né? Eu falo sobre isso também. Para receber o sacramento do matrimônio, nós fizemos um curso, não é aquele curso de noivos com os noivos que namoram, né? E sim com aqueles de legitimação, os amasos, né? Pessoas que já moram juntos, já tem uma vivência, né? Já tem a sexualidade envolvida, tudo, né? E aí já tem filhos também. Então, assim, é um outro ensinamento, né? Uma outra educação que eles preparam, é uma outra preparação. Então, assim, baseado em tudo isso, a gente faz esse curso, né? São poucos que tem, prestar bem atenção, deixa pronto esse curso para quando você quiser casar, mesmo que você não for casar aquele ano, mas que ele tem validade, né? Acho que 2 anos, para você já se preparar para quando Deus preparar, porque é tudo no tempo dele mesmo, você receber a graça do sacramento, que é muito importante, o sacramento do matrimônio, tá? E depois que você tem o sacramento, esse sacramento importante, parece que o mundo espiritual, ele conspira a seu favor. Assim, muitas coisas vai destravando, né? E você começa a alcançar muitas graças. Parece que é um destravar da vida espiritual. Receber um desses sacramentos, o batismo, o sacramento do matrimônio, é muito importante. O crisma, né? Primeira comunhão, né? Eucaristia, o crisma e tudo mais. Os sacramentos, né? Eu não sei de outras igrejas como que é a doutrina, a ideologia, como que funciona, né? Mas eu creio que tem também suas atividades, né? Como jovens e depois adulto. Mas é assim que funciona, né? Eu falo da minha doutrina porque eu falo da Igreja Católica, Apostólica Romana, que eu sou batizada e consagrada, né? A Deus, primeiramente a Deus, e consagrada a Nossa Senhora, né? A Mãe de Jesus. Olha só. Então, como que tá aqui hoje? Hoje eu quero mostrar para vocês, né? O terceiro dia da novena é em oração pelos vocacionados. Oi, Meire. Graças a Deus, né, Meire? Louvado seja Deus. Obrigada pelos comentários. Bem-vindo, Sagrada Face de Jesus. Deus abençoe a cada um que está aqui. Em oração pelos vocacionados e pessoas em discernimento do estado de vida. Hoje é o terceiro dia da novena. Olha só. E o que significa isso, Lu? Eu vou explicar para vocês. Em oração pelos vocacionados, porque assim, às vezes você tem uma missão, você não descobriu sua missão, a gente fala a propósito, né? E aí, você não sabe se você quer isso. Por exemplo, um jovem, né? Ele está em estado de discernimento, ele não sabe se ele quer ser padre, se ele quer seguir como pregador, se ele quer ser um pastor, se ele quer ser... Eu não sei o que ele quer ser, e ele também... Ou na faculdade, ele entra na faculdade, ele não sabe se ele vai seguir, se ele vai para medicina, se ele vai para educação física, se ele vai para administração, se ele vai para pedagogia, entende? E aí a gente ora nesse terceiro dia pelos vocacionados, pelas pessoas que estão em discernimento, né? Os psicólogos, eles aplicam, né, um teste. A minha amiga Vânia, pelo menos aqui é da Mantina, né, a Vânia Valentini, a doutora Vânia, ela aplica um teste que aí você faz esse teste e lá sai certinho, né? Qual que é a sua área, sai até já assim, que nem a Sassá, né, ela fez e já saiu medicina assim de cara,
e ela estava fazendo medicina, para quem não sabe, a Sabrina, irmã da Fabiana, doutora Fabiana, que faz parte da missão de Oração das Graças. Nós perdemos ela, né? Com 22 anos, nós acabamos há poucos dias, no dia 29 agora de abril, ela faleceu. Ela fazia medicina, já ia pro 4º ano, e ela fez esse teste vocacional, né, com a psicóloga. Então a gente ora hoje, pensando nas pessoas que estão assim, que nem Santa Giana, ela não sabia se ela queria ser, assim, ela precisava do discernimento. Ela queria seguir o irmão aqui no Maranhão, né, que é padre. Ela queria seguir a vida missionária, ser freira, a irmã dela, a Virgínia, é freira. E aí ela começou a orar e pedir para Nossa Senhora. E aí Nossa Senhora, no dia 8 de dezembro, apresentou o Pietro para ela. Então, assim, veio a resposta de oração e ela, o discernimento, a missão dela é dentro do matrimônio. Ela também foi médica, pediatra, né? Mas para que ela poderia servir a Deus, de que forma, né? Vamos pensar assim, eu quero servir a Deus, vamos pedir discernimento como servidão, né? Como servir ao Senhor. Onde eu posso servir? Não sei, você, por exemplo, você gosta de criança, se dá bem com criança, então vai para o ministério de criança. A pastoral está precisando de servos, né? A messe é grande, os funcionários são poucos. Então, assim, só você ir na igreja, quem é católico, o padre fala em toda a missa, ele fala, gente, vem aqui, dá seu nome, a gente está precisando de servos, vem para leitura, tem várias equipes de leitura, né? Eu comecei na liturgia, em 2019, eu comecei na equipe de liturgia, que eu fui convidada, né, pela Silvana, e depois, aí eu comecei a fazer a faculdade de estética e cosmética, minha segunda faculdade. E aí dentro da faculdade tem um grupo de oração, 15 minutinhos no intervalo, é o Gol Celebrai, né? Que é um grupo de oração do GPP. E aí eu participei, eu era pregadora também ali, fazia parte dessa administração, fazia o curso de pregação, eu fiz o curso de pregação, fiz o curso Paula, eu fiz tudo, gente, tudo que vocês imaginam que tem na igreja eu fiz. E assim, porque eu gostava de aprender bastante coisa, né? Aí eu parei agora em teologia, né? Tava fazendo teologia, depois veio a pandemia, fechou, depois começou de novo, eu comecei, e aí não deu para continuar, por conta de uns problemas aqui em casa, e aí eu falei, não vou conseguir, eu quero estar focada, né? Talvez, não sei, talvez eu faça uma faculdade, que é o meu sonho, né, de teologia, mas assim, não é o momento ainda, é muita coisa que a gente almeja, mas a vida financeira da gente, né, não é aquelas coisas, né, para poder estar investindo assim nos estudos tão. Então eu vou pegando as armas que eu tenho na internet, as munições que vai nos dando, né, para poder aprimorar mais nos estudos. Mas assim, e aí eu fui pedindo, né, aí um dia eu fui num grupo de oração. Eu sempre quis ser pregadora, sempre quis, no meu coração, sempre quis, já estava formado isso no meu coração. Aí um dia eu fui num grupo de oração e olha só como que foi preparado. Aqui na nossa cidade de Adamantina, de segunda-feira, tem um grupo de oração lá na capela da Santa Casa, que chama São Camilo. E nesse dia, eu fui visitar minha tia, que foi diagnosticada com câncer, né, tia Eva. E aí, como não podia entrar, né? Tinha mais gente, as filhas delas estavam lá, era a hora da misericórdia. E aí eu falei pra minha prima, eu vou ali rezar para dar o tempo. E eu não lembrava que tinha grupo de oração, só que eu fui na capela. E aí não tava com Bíblia. E de repente começou aquela movimentação, as mulheres e homens chegando, montando o som, e eu rezando o terço da misericórdia. E aí chegou, ela falou, quer ficar pro grupo de oração? Eu falei, fico. Gente, nem conhecia São Camilo. É tanto santo, né? Eu nem conhecia São Camilo. E aí eu peguei a imagem, no final eu peguei São Camilo. Mas no meio dessa pregação, eu lembro que a pregação foi sobre ir de pregar o evangelho a toda criatura. E quem pregou foi minha doce amada Noeli Espanhol. E ela falou assim,
ela falou assim, ela pregando ali, eu senti muito que a gente também ia colocar as mãos, ia expulsar demônios em meu nome, não sei o que, né? Que daquela pregação, aquela passagem. E aí eu fiquei. Aí uma mulher começou a orar, a gente foi pra frente, tinha uma dinâmica, e ela segurou em mim assim, uma mulher que tava lá, nunca mais vi essa mulher, uma senhora, bem assim, bem uma mentora mesmo de evangelização, ela colocou, e ela não sabia nada da minha vida. E aí ela falou assim pra mim, começou a orar pra mim, falou assim: olha, filha, você tem um chamado muito forte. Era 2019. Ela falou assim: você tem um chamado tão forte, tão forte. E eu pensava comigo, será que é pregação? Vamos ver se ela vai falar. Aí ela falou assim: o seu chamado é intercessão. Você vai interceder por muitas pessoas. E eu já estava fazendo uma experiência. Todo esse movimento da igreja que eu ia, eu estava me abastecendo com experiência de oração, intercedendo por um filho de uma mãe que sofria, que o filho com 15 anos foi diagnosticado com câncer, minha amiga. E aí eu falei assim, eu comecei com ele, comecei intercedendo pelo Gui, e eu comecei a participar de toda a igreja. Desde 2017 eu já estava intercedendo pelo Gui, nessa época ele já tinha até recebido a cura do câncer. E aí a minha tia foi diagnosticada com câncer. E eu peguei, e ela falou pra mim: você tem assim, pra intercessão. Você tem um chamado pra intercessão. Aí eu fiquei no meu coração: mas eu queria ser pregadora. Aí eu virei as costas, ela me puxou. Ela falou assim: porque pregadora você já é. Eu, ficou saltitando assim meu coração. Eu falei: gente, eu já sou pregadora. E eu tava em fase assim, tava estudando, né, como que é os princípios da pregação, como que funciona, o roteiro, tudo certinho. É uma escola de pregação, eu participei de uma escola, né, foi 1 ano. E aí eu falei: meu Deus do céu, olha o que essa mulher falou pra mim. Aí no final teve o sorteio, e eu toda feliz, né, e aí eu fui sorteada São Camilo. E na semana seguinte tinha que voltar para levar a imagem. E eu não. Só que não tinha grupo de oração. Ela falou: vai ser daqui 15 dias. Aí eu falei: daqui 15 dias não posso esquecer, vou ter que trazer a imagem. Eu falei: meu Deus, tem que entrar lá na Santa Casa. Será que eu consigo entrar com essa imagem? E levei São Camilo. Aí eu fui visitar minha tia, que eu falei que foi diagnosticada com câncer. Ainda eles estavam fazendo a biópsia, tudo, né? Pra mandar e tal. E o dela era de garganta. E aí eu falei assim, aí ela falou assim: quem é esse santo? E minha tia, olha só, minha tia Eva, que orou, ela que me ensinou assim muita coisa sobre o terço. Todo dia ela rezava o terço, reza o terço, e ela falou assim pra mim: filha, o seu filho vai vir. Só que Deus falou que você vai ter que pôr o nome de um anjo, né? E eu nem sabia os nomes dos anjos, totalmente leiga assim, sabe? E eu falava assim: mas por quê? Ela falava assim: você vai ter que pôr o nome do anjo. E aí eu engravidei, e o meu primeiro filho chama Gabriel. Ela já sabia até que era um menino. Ela acertou todas as minhas gestações. O segundo filho, Pietro Rafael, segundo anjo. Aí veio as Marias, né, que não evoluíram. Mas o terceiro menino que tá aqui com a gente, nasceu mais um menino. Ele ia chamar... Não, os nomes seriam Maria Giana, porque era a graça, né, alcançada na quaresma de São Miguel, e Santa Giana. E Santa Rita também eu pedi pra ela. Aí ela falou assim, aí eu falei: Santa Giana, ou Maria Giana ou João Miguel. E aí nós revelamos, e foi o João Miguel. Fiz exame de sexagem fetal e nós vimos que era o João Miguel. Então João Miguel, Gabriel, Rafael. Eu tenho os 3 anjos, graças a Deus. E ela fica toda, né? E aí eu falava: tia, quando eu tava grávida, sonhei com um monte de chupeta, uma boneca assim, assado. Ai, tia, será que eu vou ter uma menina? Ela dava risada, ela falava assim: o sonho é ao contrário, filha. O sonho é tudo ao contrário. Você não vai ter uma menina, você vai ter outro menino. E assim foi feito. E aí eu fui visitar, aí eu fui com a imagem, ela falou: filha, São Camilo é o santo
intercessor dos doentes, né? Eu vou estudar mais sobre a vida dele. Ela falou desse jeito, deixa a tia ficar com ele. Eu falei, tá bom, tia, tem 15 dias, eu acho que eu fui buscar a graça pra tia. E aí eu comecei a orar no leito do hospital pra minha tia, mas eu comecei a interceder ali, comecei a orar. Gente, ela foi, os exames voltaram de Marília e todo mundo ansioso com os resultados. E aí, acredita que veio tudo benigno, tudo assim, e ela conseguiu ser curada. E eu falei, meu Deus. Aí depois dessa segunda cura do câncer, intercessão, depois teve aí eu comecei a interceder por uma amiga que queria engravidar, e comecei a novena de Santa Giana com o nome dela. Em 2020, dezembro de 2020, inaugurou a missão. Comecei a fazer Santa Giana para ela, a intercessão para ela engravidar. E ela com uma idade mais avançada e não sabia o que ela tinha, e os médicos falavam assim que ela foi no médico, ela gastou 100 mil reais com tanta coisa assim, não de inseminação. Ela disse que foi no médico assim, muito, que tinha um currículo quilométrico. E eu falava, e mesmo assim ele não descobriu o que ela tinha. Quando eu comecei a novena, a primeira que eu falo assim, a primeira que alcançou a graça, eu acho que foi ela, porque ela recebeu já o diagnóstico. Dias seguintes da novena, ela recebeu o diagnóstico por um médico da nossa cidade e já foi curada, já começou a fazer as quimioterapia, né, no útero. Não precisou tirar o útero, foi curado, graças a Deus. Pode ter filho? Pode, mas tem outro tratamento para fazer. Ela não é mãe ainda, mas ela tá na fila de adoção. E olha só, saiu, ela mandou foto para mim, uma coisa muito estranha, sabe? Muito estranha mesmo. E ali já foi a libertação da intercessão, que começou o câncer, já ser por ali a cura. Depois que saiu isso, descobriu isso, foi fazendo um monte de coisa. Intercessão, terceiro do câncer. Aí mais uma amiga da missão, Lu, quero engravidar, mas eu tô com um problema. Eu acho, assim, foi diagnosticado câncer de mama. E eu orei. Essa menina foi curada do câncer de mama, com a graça de Deus. Aí vem minha afilhada, uma das minhas afilhadas. Eu tenho 8, tá, gente? 8 afilhados. Ela falou, Lu, ora por mim, eu fui diagnosticada com câncer no útero. A gente vai fazer tal, os exames, tô preocupando, talvez vou ter que tirar meu útero, tal. Eu comecei a orar, e comecei a interceder. Ela foi curada também. Eu também tenho essa intercessão do câncer. E assim, todos esses foram comprovados, né? Estão curados em nome do Senhor Jesus. Então assim, eu tô falando isso por causa do estado de vocacionado aqui. O meu estado de vocação, dentro do ministério, é intercessão, porque pregadora, como diz a pregadora, porque pregadora você já é. E ela falava assim pra mim, filha, Deus vai te usar muito. Aquela mulher falou assim, orou pra mim, profetiza aquela mulher, né? Porque profeta é o homem, profetiza é a mulher, né? Que profetizou sobre a minha vida. Ela disse assim, você procura a igreja. Ela falou desse jeito, só que ela não sabia nada da minha vida, eu já fazia um monte de curso. Ela falou, procura a igreja, você vai precisar fazer alguns cursos, alguns abastecimentos, vai ter que fazer algumas formações, porque para pregar você precisa, para renovação, tudo, você precisa fazer alguns cursos, tem uma escola, tem isso, tem aquilo. Procura a igreja, ela falava para mim. E eu não falei para ela, eu já estou fazendo um monte de coisa, eu não falava para ela, eu não falei. Mas eu só fui ouvindo aquilo e chorando e agradecendo a Deus que Ele usou aquela mulher, porque eu estava assim, num estado perturbador de discernimento. E aquela mulher foi usada por Deus para profetizar sobre a minha vida, porque Deus usou aquela mulher naquele dia. E olha quantas graças, né? Depois que fundou a missão Geração das Graças, nós temos, de 2020 para cá, mais de 30 filhos espirituais. E assim, não são todos que nasceram, né? Eu conto, porque desde concepção é contado como filho. Concebeu, já é filho, gente, já é agraciado. Já tem que ter nome, você tem que consagrar, você tem que dar um nome para essa criança. É um anjo que tem nome. É uma alma, já não é mais anjo, quer dizer, é uma alma. E aí você fala assim,
quando você consagra essa criança. Eu batizei minhas filhas na capela de Nossa Senhora Rosa Mística, na Casa de Maria, lá em Tupi Paulista. E no dia que eu fui lá, eu fui consagrar a missão. Dia 1º de dezembro, eu recebi a profecia da missão. E no dia 6 de dezembro, eu fundei dia 1º de dezembro, depois dessa profecia, a missão. No dia 7 de dezembro de 2020, eu fui consagrar minhas filhas, minhas Marias, e consagrei a missão para Nossa Senhora Rosa Mística. E eu recebi uma graça, uma profecia. Peraí, gente. Já tentou? Ô, glória, né? Propaganda. Olha só. Aí eu recebi esse sapatinho de Santa Terezinha do Menino Jesus, que lá tem a relíquia de Santa Terezinha, de São Padre Pio, São Bento. E esse aqui foi, assim, tocado na relíquia lá de Santa Terezinha. É o sapatinho que eu toco no ventre das mulheres, né? Não é por causa dele que engravida, é a fé da pessoa, né? Não é só tocar na orla do manto. Tocou na orla do manto com fé, a fé cura, né? A fé crê, firme fundamento, né? A fé, firme fundamento daquilo que não se vê, mas crê. Então, assim, quando você crê que você vai alcançar seu milagre, só de tocar na orla do manto, ou na hora que o Santíssimo passa, se você acha, não, vou tocar que eu vou ser curado. Gente, você vai ser... O Espírito Santo vai te conduzir a fazer o que seu coração... Não é agir com o coração, porque o coração é agir pelo cérebro. Quem comanda o cérebro, né? Quem comanda o coração é o cérebro. Então você tem que agir, é a mente. Gente, olha, eu faço assim, mostro minha tatuagem. Mas Deus conhece o coração, né? Deus sabe de todas as coisas. Não julga não, tá? É o nome da minha mãe e do meu pai, infinito, que eu fiz para poder entrar na igreja sozinha quando eu casei, sem discernimento, sem nada, não julgando quem tem. Mas hoje eu não faria mais. Minha sobrancelha também só tem essas duas. E aí eu não quis entrar na igreja com ninguém, né? Meu pai tinha acabado de morrer. E eu falei, vou fazer uma tatuagem. E aí vai aparecer o nome do meu pai. Aí eu fiz Ananias Anísia, no infinito. E aí quando as fotos assim, eu fazia questão, segurava o buquê e o rosário assim, eu mostrando a tatuagem. Pra mim, no meu coração, era meu pai entrando comigo, né? Na igreja. Então eu tenho essa tatuagem, essa história da minha tatuagem. Mas depois que eu converti, né? Eu não faria... Eu, Luciana, tá? Não faria outra tatuagem. Olha só. Nós vamos agora começar com as intenções, tá bom? Olá, bom dia, seja bem-vinda. Seja bem-vindo você também. Agora nós vamos começar a novena para chegar na partilha, tá bom? Senhor Jesus, ofereço essa novena por minhas intenções particulares e por cada um que está unido a mim neste combate espiritual a favor da vida. Vamos iniciar a novena em honra a Santa Giana, que possamos colocar todos os desejos do nosso coração com fé, para que a Santa Giana possa, juntamente com Nossa Senhora, interceder por nós diante a Jesus. Pedindo de maneira especial pelos casais que esperam a graça da gestação, pela cura dos problemas genéticos, por todos os que passam por enfermidades, em ação de graças pelos casais que receberam o milagre da gestação, pela graça da adoção e pela graça e pelas almas de bebês que não evoluíram nos ventres e por todas as almas que descansam na vida eterna. Que possamos abrir os nossos corações, a divina providência. Eu quero orar também que de alguma forma Deus tocasse no coração do ministro, né? Do Moraes, que ele possa voltar atrás da sua decisão a respeito de toda aquela história sobre tirar a vida, né? E não posso falar muitas coisas, senão eu sou bloqueada. Ontem eu postei umas coisas também sobre ele, com muito medo de postar a cara dele, mas
Eu fiz só o que o Espírito Santo me conduziu a fazer. Hoje eu vou postar a Canção Nova, fez um vídeo, eu estou editando esse vídeo para poder postar também sobre a história do plenário, como que foi essa decisão, o que acontece, como que é, uma advogada falando. E assim, vamos colocar em oração, né? Pelo nosso Brasil também, intenção aqui nesse terço de hoje, por esses vocacionados, essas pessoas que estão lá cumprindo sua missão, governando o nosso país, mas ao mesmo tempo não atendendo às vontades de Deus, que eles possam se abrir mais aos desejos de Deus, que eles abram os corações às providências, que Deus possa usá-lo, deixar Deus usar eles ali para poder agregar alguma coisa para o nosso país e não favorecer o inimigo, né? Que o inimigo ele quer mesmo destruir as famílias, ele quer destruir, ele quer, mas o tempo dele já está acabando. Em nome de Jesus eu creio que tudo isso está assim nessa proporção, porque ele não tem mais como vencer. Não tem e não vai vencer, porque Deus está voltando. Deus está voltando, Deus está avisando de todas as formas naturais, de alguma forma, pelo sofrimento do outro, e nós estamos sentindo a dor do outro. Se você está sentindo a dor daquelas pessoas que estão sofrendo no sul, porque você tem compaixão, você é caridoso. Se você sentiu no seu coração de fazer uma doação para alguma entidade, para alguma coisa, você tem coração. Se você sentiu a necessidade de doar uma cesta básica porque você sabe que aquela pessoa está passando necessidade, porque você tem um coração voltado a Deus. Isso me arrepia falando aqui. Então, se você não fez sua caridade ainda, faça uma caridade. Nem que seja em oração, intercessão hoje. Coloque aquela pessoa que está necessitada. Coloque o meu ministério em oração também. Coloque a minha família que está sendo atormentada também. Coloca, gente. Nós estamos passando por um processo. Amanhã é o último dia que eu tenho para acrescentar nos processos de tomada da minha casa. Eu estou assim, 1% de chance para perder a minha parte de herança para leilão. Olha eu falando isso ao vivo para vocês. Eu estava agora falando com a minha advogada e eu não tenho condições de pagar. Eu não tenho. Eu não tenho nem o que vender, eu não tenho nada mais. Coloque em oração, por favor, coloque em oração essa causa por mim. Porque... Amém, né? Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus Pai, deixa eu pôr um fundo musical só um minuto. Desculpa, gente. É uma fase da vida, né? A gente passa por dificuldade financeira. Vamos pedir também às pessoas, às famílias que estão passando por dificuldade financeira, né? Olá, gente, bom dia. Hoje é o terceiro dia da novena, tá? Eu quero pedir por cada um que está aqui acompanhando a novena também, que Deus possa tirar, remover essa dor do seu coração. Tem muitas mulheres que estão com muitas dores, sem saber o que fazer, só com o alimento do dia, não sabe. Vai fazer igual aquela viúva, né? Dividir com Eliseu. Dividir só. Acho que é Eliseu, né? Me fugiu a memória, mas acho que é Eliseu. Aí ela, tá bom, eu divido com você, mas eu tava pensando em dar fazer esse último pão com a farinha que eu tenho, né? E eu vou dividir com você, serva de Deus. E eu pensei, eu vou servir meu filho e é a última coisa que nós temos e a gente vai morrer. Tá na palavra, né? E aí Eliseu falou,
Pega as botijas que você tem, pega o azeite e peça para os seus vizinhos para encher. Vai pedindo. E aí multiplicou aquele azeite e aquela mulher teve tanta bonança na vida. A vida dela foi de muita bonança. Eles iam morrer aquele dia, só tinha aquele maná. Por que a gente tem que sofrer tanto, né? Mas não é porque, desculpa, é pra quê? Deus quer mostrar alguma coisa durante essa dor que a gente tem, né? Eu não sei, o erro está em tudo, não é só culpa do governo. O erro está em tudo. Agora acontece essa devastação com plantação de arroz. Você imagina quanto que vai ser pacote de arroz agora? Nós não estamos comendo picanha. Nós não estamos, eu não sou mais nem de direita e nem de esquerda. Eu jogo no meio, como centroavante. Eu quero avançar no meio, pelo meio, na linha horizontal aí. Quero seguir o direcionamento de Deus. Deixa o meio de campo jogar agora. Deixa o meio de campo jogar. Nós somos o meio de campo, pessoas que sofremos, né, por causa de um governo. E vamos começar de novo? Então coloca a intenção no seu coração, né, para tudo isso que está acontecendo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olha, a Ivonete está falando pra gente que o arroz vai ser R$20. O governo anunciou, vai importar arroz. Olha que graça, que bênção, né? O nosso governo. Louvado seja Deus por isso. Deus está tocando o coração do governo, tá vendo? Obrigada, Ivonete, pela informação, tá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus Pai, que nos deste a Santa Giana como exemplo de esposa amorosa, que cercou de amor a sua família, construindo uma verdadeira igreja doméstica, faz-me assimilar esse mesmo amor incondicional, consagrando minha vida ao teu serviço, junto aos que me cercam. Um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, tá? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como éramos no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, Redentor da humanidade, que chamaste a Santa Giana a missão de médica do corpo e da alma, vendo o teu sofrimento no irmão doente, fazei que, seguindo o exemplo da tua serva, possa eu entender a minha dor e a do meu irmão, participando do sacrifício da tua Santa Cruz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como éramos no princípio, agora e sempre. Amém. Espírito Santo. Espírito Santo, fonte de todo o amor, que infundiu no coração de mãe de Santa Giana a coragem dos mártires de testemunhar com a própria vida o amor à criança que trazia no seu ventre, colaborando de maneira extraordinária no teu plano de criação, e que durante toda a sua vida foi um exemplo de cristã de fé, esperança e caridade. Faz-me torná-la com um exemplo para um autêntico caminho rumo à santidade.
Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como éramos no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus, amante da vida, que doaste a Santa Giana Beretta-Molla, responder com plena generosidade à vocação cristã de esposa e mãe. Concede também a mim. Pensa em você, na pessoa que você quer obter a graça, está intercedendo para obter uma graça. Pensa agora nessa pessoa, ou na sua vida, na sua história. Pensa. Por sua intercessão, faça seu pedido. Faça o seu pedido agora, nesse momento. Peça a Deus sobre a intercessão de Santa Giana. Só ouço o Bem-te-vi cantando. Deus está aqui. Deus está aqui conosco. Obrigada, Jesus, pela sua presença, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Depois de fazer o seu pedido, quero também seguir fielmente os teus desígnios para que resplandeça sempre nas nossas famílias a graça que consagra o amor eterno e a vida humana por nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho, que é Deus e vive, reina contigo na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém, gente. Agora eu vou contar um pouquinho da história de Santa Giana no nosso terceiro dia. Nós vamos orar agora. Esse momento é o momento de oração pelos vocacionados, tá? No terceiro dia de oração, oração pelos vocacionados e pessoas em discernimento do estado de vida. Aqui ainda não santa, Giana ingressou na Universidade de Milão e de Pávia. Formou-se em medicina e cirurgia em 1949. Especializou-se em pediatria, dada a sua paixão de servir as crianças. E agora, o que fazer da sua vida? Consagrar-se a Deus na vida religiosa e ajudar seu irmão, Padre Alberto, que trabalhava em Grajaú, no Maranhão? Este era o seu sonho. Preparou-se para o voo Itália-Brasil. Mas uma misteriosa reviravolta colocou-a em outro caminho. Deus lhe havia preparado um esposo. Sua vocação seria de esposa e mãe. Encontrou um jovem engenheiro honesto, trabalhador, piedoso e apostólico. Seu nome era Pietro Molla. Seguindo os conselhos do seu diretor espiritual e o parecer de seus parentes, Giana convenceu-se de que sua vocação era o matrimônio.
E ela casou-se. Eles casaram dia 24 de setembro de 1955, com 32 anos. Hoje, nesse terceiro dia da novena, peçamos a Santa Giana sua intercessão pelas pessoas que trilham o caminho de discernimento vocacional e do estado de vida. Esses dois aspectos, vocação e estado de vida, fazem parte da identidade mais profunda de cada ser humano. Rezemos também pelos diretores espirituais que te ajudam no discernimento em Deus, né? Porque se ele falar uma coisa pessoal, humano, já prejudica o seu futuro. Então oremos pelos diretores espirituais, também pela assessoria vocacional da nossa missão, Geração das Graças. Para mim, fundadora, peço oração, Luciana. Que o Senhor ajude seus filhos a descobrirem e acolherem todos os dons que eles lhe concedem para serem felizes e santos. Amém. Amanhã será pelos noivos. Preparem-se. E eu quero finalizar a novena para você antes da partilha, né? Para quem quiser já se despedindo aqui, tá? Mas eu vou finalizar com a partilha que nós estamos aprendendo sobre a história de Abraão. A oração de gratidão de Santa Giana. Oração de Santa Giana a Jesus. Ó Jesus, te prometo submeter-me a tudo aquilo que permita que me aconteça. Faz-me somente conhecer a tua vontade. Meu dulcíssimo Jesus, Deus infinitamente misericordioso, Pai eterníssimo das almas e de maneira especial das mais fracas, das mais miseráveis, das mais enfermas, que carrega de modo especial entre teus braços divinos. Venho te pedir por amor e pelos méritos do teu sagrado coração, a graça de compreender e de fazer a tua santa vontade, a graça de confiar em ti, a graça de repousar segura pelo tempo e pela eternidade no teu amoroso braço divino. Amém. Santa Giana, rogai por nós. É com sangue de sacrifício que se afirma e se confirma o amor. Santa Giana. Gente, quem quiser esse livrinho, me procura depois, tá? Um livrinho físico aqui, tem 38 páginas. Eu fiz ele, é meu segundo lançamento do livro, segundo livro, e dessa forma para evangelizar, né? O meu primeiro livro, para quem não conhece ainda, é esse, o testemunho da minha vida, da minha conversão, do meu milagre, dos meus filhos. O que eu fiz para engravidar nesses 4 anos, tentando engravidar do meu primeiro filho, passando frustrações, indo para Marília, voltando, indo e voltando, cada vez um resultado. Quando descobri uma coisa, quando curava uma coisa, descobria outra. E quando estava bem perto, alcançando a minha graça, começou as frustrações de novo. Eu fazendo tratamento 4 anos na cidade de Marília, acompanhada pelo médico aqui, tudo pelo SUS. Minha sogra teve um péssimo problema na vida dela, teve um derrame, perdeu a fala, o movimento do corpo, 50% ela perdeu tudo, paralisou. E nessas condições, a gente muito preocupado com a vida dela. Passado um tempo, ela já em tratamento, em fisioterapias, né? Já voltando à sua vida normal. Deus deu a graça da concepção, ela concebeu a Isabela. No meio do meu tratamento, né? Eu ainda não tinha me encontrado com Deus. Aí eu falo, Maria, ajuda a sua prima Isabel, né? Eu acho que Deus, ele anunciou ali primeiro, para depois vir a mim. Que nem o anjo foi lá, e ela chama Maria Isabel, minha sogra. E aí, hoje eu sei que Deus já falava comigo, né? Até pelos nomes, né? Tinha que ser Maria Isabel, o nome da minha sogra, né? Maria Isabel, 2 em 1, né? Mas a história foi essa. Quando eu ajudei, né, nas condições que a gente tinha de ajudar, depois batizamos essa criança também. E não era nossa, né? Era dela. Meu marido até pediu, mãe, dá pra mim. Ela virava pra ele e falava,
faça. Ele, que jeito, não consigo. Mas aí Deus nos deu a graça também. Depois que ele viu, né, que nós, acredito que foi tocado também o coração dele. E ele nos deu a graça. Eles têm diferença de 1 ano e pouquinho. Meu filho e minha cunhada. Olha só, gente. Lembra que nós começamos a história de Abraão, né? E hoje nós estamos no capítulo 20 já. Eu falei que eu vou passar para vocês durante a novena. Eu não sei como que vai ser, assim, se vai dar tempo tudo. Se não der, eu faço uma live só para encerramento, tá? Mas eu quero chegar na história de José. Vocês vão entender o porquê de tudo isso, tá? José do Egito, que é da descendência aqui de Abraão. Abraão, né? Ele é descendente do filho de Noé. E assim, lembra da história retrospectiva um pouco, para quem não assistiu as outras lives? Deus deu um comando para ele, né? Já velho, sai da sua casa, da sua parentela, tipo, abandona tudo e vai pro caminho que eu vou te enviar. Você vai ser próspero, vai ter vai ter muitos filhos, né? Vai povoar o mundo aí. E aí ele saiu com a sua meia-irmã, né? A Sarai. Então era Abrão e Sarai. E ontem nós vimos que depois que os anjos apareceram, mudou os nomes de aí não é mais Abrão, é Abraão e Sara. Que ele falou, daqui 1 ano eu volto. E hoje nós vamos ver, ele depois de 1 ano, que ele foi, Sara riu, né? Disse que ela ia ter um filho daqui 1 ano. Sara riu, porque ele falou, acaso, como meu marido tão velho, né? E eu tão velha. Já era, tem uma diferença, né? De esterilidade e infertilidade, né? Eu era infértil. Infértil, existem inúmeros tratamentos, né? Agora, quando a pessoa é estéril, que ela não pode mesmo ter filho, né? Então, mas, humanamente dizendo, mas para Deus nada é impossível. Então, a infertilidade, ela tem tratamentos, demora, né? O meu demorou 4 anos. Hoje eu sou mãe de 5 filhos, né? E aí, Sara era estéril. Na Bíblia fala que Sara era estéril, não era infértil, era estéril mesmo. E tanto velha, idosa, que veio dar à luz aí com 90 anos. E Abraão tinha 100. Gente, não, para tudo, é sobrenatural. Entende? É sobrenatural. O primeiro filho de um casal com 100 anos e 90. Olha isso. A mulher com 90 anos, ela nem ovula, ela nem... Não tem mais as datas, não tem como contar mais nada, não tem. Como que tem o ciclo menstrual, como que ovula, como que vai fecundar óvulo com espermatozoide se a mulher não ovula mais? É Deus. Quando Deus quer, Deus faz. E ele respondeu, acaso alguma coisa impossível para Deus? Em Hebreus 11:11, vocês vão ver isso. E em Gênesis também você viu isso. Acaso há alguma coisa impossível para Deus? Aí Deus falou para Sara. E a partir daquele momento, foi uma forma diferente que entrou no coração dela. Sara creu. Em Hebreus 11:11 vai falar, Sara creu. E sua fé aumentou. A partir do momento, você não ouve, gente, ouve por aqui, a profecia sai por aqui. Agora, quando você escuta, é quando você crê, você absorve, você mentaliza, você traz para o seu corpo, você traz para a sua alma. Você crê de verdade, que nem Sara creu? Olha o que aconteceu 1 ano depois. Abrão e Abimeleque. Olha só. Abrão e Abimeleque. Abrão partiu dali para a região de Neguebe, estabeleceu-se entre Cádiz e Sur e viveu algum tempo em Gerara. Ele dizia de Sara, sua mulher, que ela era sua irmã. Abimeleque, rei de Gerara, arrebatou-la. Deixa eu explicar uma coisa. Naquela época, Sara era muito linda. E quando ele passava nessa via sacra que ele fazia, nas terras que eles acampavam, eles tinham que pedir permissão. Então, quando ele chegava lá no Egito, ele pediu, aconteceu aquelas pragas do Egito, por conta de que ele tomou a Sara lá, né, que era Sarai ainda, tomou ela como esposa, mas não desposou.
Mas aí o que aconteceu? Depois despachou tudo, mandou embora. Depois daquela praga que ele teve lá, aí ele mandou, leva embora, eu te abençoo. Porque falou, quem te amaldiçoar, eu amaldiçoarei. Quem te abençoar, eu abençoarei. E aí mandou Sara embora, mandou levar até a sua serva, né? Agar. E nisso, agora que eles vão sair dessa terra aqui, né? Agar se deitou que Sara quis fazer do jeito dela, não esperou o tempo de Deus. Foi lá e falou, ó, deita com a minha serva aí para te dar um filho, porque essa prosperidade que Deus vai te dar, povoar essa terra, eu não tô vendo nada, porque eu não posso te dar filho, então deita com ela e ela vai ser minha barriga de aluguel. Entendeu? E é assim que aconteceu com Sara. E a sua serva se deitou, e a serva começou a se humilhar, e aí Sara estava sofrendo frustrações, porque a outra estava grávida e ela não conseguia engravidar, e Sara era parteira. Ela trazia as crianças para o mundo. Imagina a frustração dela de trazer cada criança, ser a primeira a pegar nos braços e nunca ter um filho para pegar nos braços, para embalar. Aí embalou Ismael, filho do marido dela que se deitou. Entende? E aí ele tinha que apresentar para eles, para os reis, que era irmã. Por quê? Se falasse que era o marido, matava Abraão. Eles matavam para ficar com a sua esposa. Então ele falava, minha irmã. Tinha que omitir, mas ela é meia irmã mesmo. Na verdade, ela é minha irmã. Então, ela é minha irmã, minha esposa, né? E aí, ele falava, e aí falou assim, ó. Ele dizia de Sara, sua mulher, que ela era sua irmã. Abimeleque, rei de Gerar, arrebatou-la. Mas Deus apareceu em sonhos para Abimeleque. Deus apareceu em sonhos. Gente, vocês têm sonhos reveladores? No Antigo Testamento tem muitos sonhos de José. Preste atenção nos seus sonhos. Deus fala através de sonhos. E aqui Deus falou com Abimeleque, que não a tinha tocado. Disse, falou assim, vai morrer por causa da mulher que roubaste, porque é casada. Olha aqui, Deus falou para ele no sonho. Abimeleque, que não tinha tocado, disse, Senhor, fareis parecer mesmo inocentes? Não, me disse ele, que ela era sua irmã? Não me disse ele que era sua irmã. E ela mesma me disse, é meu irmão. É na simplicidade de meu coração e com as mãos puras que fez isso. Deus disse-lhe em sonhos. Olha o que Deus falou para ele. Sei que é na simplicidade do teu coração que agiste assim. Por isso, preservei-te de pecar contra mim. E não deixei que a tocastes. Até isso Deus não permitiu. Devolve agora a mulher deste homem, que é profeta. E ele rogará por ti para que conserves a vida. Mas se não devolveres, sabes que morrerás seguramente, tu e todos os teus. Imagina sonhar, Deus falar, se eu não fizer isso, não for devolver agora isso aí que você pegou, você vai morrer e todos que estão à sua volta. Ao romper de manhã, Abimeleque convocou todos os seus servos e referiu-lhe essas coisas. Todos ficaram muito atemorizados. Depois Abimeleque chamou Abraão e disse-lhe, que nos fizeste? Em que te ofendi para que nos expusesses a mim e ao meu reino ao castigo de tão grande pecado? Abimeleque falou, fizeste-me o que não deverias fazer. E ajuntou, que tiveste em vista agindo assim? Abraão respondeu, eu pensava que não havia certamente nenhum temor a Deus nessa terra, e que me matariam por causa da minha mulher. Aliás, ela é realmente minha irmã, filha do meu pai, mas não de minha mãe. Ela tornou-se minha mulher. Quando Deus me tirou da casa de meu pai, eu lhe disse, faze-me esta graça, onde quer que formos, dirás de mim que sou teu irmão. Tomou então Abimeleque ovelhas, bois, servos e servas, e deu-os a Abraão, ao mesmo tempo que lhe devolvia Sara, sua mulher. E disse-lhe, minha terra está à tua disposição, Abraão. Fixe-te onde quiseres. Disse também a Sara, dou a teu irmão 1000
moedas de prata. Isto te será um véu sobre os olhos para todos aqueles que não estão contigo. Eis-te justificada. Abraão intercedeu junto de Deus, que curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, e deram novamente à luz, porque o Senhor tinha ferido de esterilidade todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, a mulher de Abraão. Gente, nenhuma mulher podia engravidar. Deus feriu todas as mulheres dele, de Abimeleque, todas. Nenhuma engravidava mais. Nenhuma. E aí, quando devolveu Sara, aí Deus abençoou. E Abraão intercedeu ali, pediu a Deus, né? Olha a intercessão, né? A pessoa pedindo também através da intercessão para você. Isso é muito forte. E aí a esterilidade, acabou a esterilidade naquele lugar e elas voltaram a dar à luz. Olha isso. Como que Deus para tudo. Ele faz o que ele quer, ele é Deus, ele pode todas as coisas. Vocês sabem disso, né? Vamos lá, agora eu amo essa passagem no capítulo 21, o nascimento de Isaac. O Senhor visitou Sara, como ele tinha dito, e cumpriu em seu favor o que havia prometido. Sara concebeu, e apesar de sua velhice, deu à luz ao filho a Abraão, no tempo fixado por Deus, 1 ano. Abraão pôs o nome de Isaac ao filho que lhe nascera de Sara. E passados 8 dias do seu nascimento, circuncidou-o, como Deus lhe tinha ordenado. Abraão tinha 100 anos, quando nasceu seu filho Isaac. Sara disse: Deus deu-me algo de que rir, e todos aqueles que souberam se rirão de mim. E ajuntou: quem teria previsto que Sara amamentaria filhos a Abraão? Porque eu lhe dei um filho em sua velhice. O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que foi desmamado, Abraão fez uma grande festa. É a festa famosa, né? Festa do desmame. Eu desmamei meu filho agora com 2 anos e pouco em fevereiro. Sara viu que o filho nascido de Abraão, de Agar, a egípcia, zombava de seu filho Isaac. Aí começou, né? Ai, meu filho é mais bonito, meu filho é não sei o quê, meu filho é isso, meu filho é aquilo. E ficou zombando dele, da festa do desmame. A escrava disse a Abraão: expulsa essa escrava com seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro como meu filho Isaac. Isso desagradou muitíssimo a Abraão por causa de seu filho Ismael. Mas Deus disse-lhe: não te preocupes com o menino e com tua escrava. Faze tudo o que Sara te pedir, pois é de Isaac que nascerá a posteridade, que terá o teu nome. Mas do filho da escrava também farei um grande povo, por ser de tua raça. No dia seguinte pela manhã, Abraão tomou pão e um odre de água e deu-os a Agar, colocando-a às suas costas, e despediu-a com seu filho. Eles partiram, errando pelo deserto de Bersabeia. Acabando a água do odre, deixou o menino sob um arbusto e foi assentar-se em frente à distância de um tiro de flecha, porque dizia ela: não quero ver morrer o menino. Olha, ela foi ficar na frente das flechas para morrer, porque ela não queria ver o filho dela morrendo, não tinha sede. Ele tinha sede, já tinha acabado a água. Ela sentou-se, pôs em frente e pôs-se a chorar. Deus ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou Agar do céu, dizendo-lhe: que tens, Agar? O que tens? Não teme. Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, do lugar de onde ele está. Levanta-te, toma o menino e segura-o pela mão, porque farei dele uma grande nação. Deus abriu-lhe os olhos e ela viu um poço, onde foi encher o odre, e deu de beber ao menino. Deus esteve com este menino, ele cresceu, habitou no deserto, tornou-se um hábil flecheiro, e habitou no deserto de Farã. E sua mãe tomou para ele uma mulher egípcia. E aí ele fez a vida dele no Egito,
e construir uma família, uma origem, descendência de Abraão lá no Egito. Aliança de Abraão com Abimeleque. Lembra do rei? Por aquele tempo, Abimeleque, acompanhado de Ficol, general do seu exército, disse a Abraão: Deus está contigo em tudo o que fazes. Jura-me, pois pelo nome de Deus, que não me enganarás, nem a mim, nem aos meus filhos, nem aos meus descendentes, mas que usarás para comigo e com a terra onde habitas, da mesma benevolência que eu te tenho testemunhado. Eu juro, respondeu Abraão. Mas Abraão queixou-se a Abimeleque por causa de um poço que os seus homens lhe tinham tirado à força. Tipo assim, seus servos tirou o meu poço à força, né? Aí foi: ignoro quem tenha feito isso, respondeu Abimeleque. Tu mesmo nunca me disseste nada a esse respeito. Não chegou à boca dele, né? Ao ouvido dele. E só hoje estou ouvindo falar disso. Abraão tomou então ovelhas e bois e deu-os a Abimeleque, e fizeram aliança entre si. Abraão pôs à parte 7 jovens, olha os 7. 7 jovens ovelhas do rebanho. Que significavam: disse-lhe o rei: estas 7 ovelhinhas que puseste à parte, aceitarás de minhas mãos esses 7 ovelhinhas, respondeu Abraão, como testemunho de que eu cavei este poço. Por isso deu-se aquele lugar o nome de Barsabeia, porque ambos ali tinham jurado. Foi assim que fizeram aliança em Barsabeia. Depois disso voltou Abimeleque para a terra dos filisteus com Ficol, general do seu exército. Abraão plantou uma tamareira em Barsabeia e invocou ali o nome do Senhor, Deus da eternidade. Abraão habitou muito tempo na terra dos filisteus. E agora eu vou deixar para amanhã, no capítulo 22, sacrifício de Isaac, o holocausto. A mesma coisa que a gente se compara, assim, é comparado com a serva de Deus, Santa Giana. Santa Giana, um holocausto pela vida. Toda essa história de Santa Giana, que vocês vão conhecendo no decorrer dessa novena, Santa Giana, ela teve 2 abortos espontâneos, e aí foi descoberto que ela tinha um mioma. Aí ela engravidou pela 3ª vez, é bebê arco-íris, né? Então ela tinha já 3 filhos. E aí ela teve mais uma gestação, não foi pra frente, perdeu. Teve outra gestação, não foi pra frente, perdeu. E aí ela teve outra gestação, que é essa. E aí os médicos falou, resumindo a história, assim: nossa, é muito perigoso isso que você tem. Nós vamos ter que, pela sua vida, salvar a sua vida. Nós vamos ter que fazer uma cirurgia, né? Tirar e sacrificar a criança. E ela falava assim: eu vou levar essa gravidez adiante, seja o que Deus quiser. Ele falou: mas você sabe, você é médico, você sabe o perigo da sua vida. Você sabe. Ela falou: eu vou levar esse holocausto. É um holocausto para mim, eu sou serva de Deus, eu não vou fazer isso. E ela não fez. E fizeram cirurgia com o bebê dentro do útero, tiraram o mioma que ela tinha, e essa gravidez continuou para frente. Mais 7 meses, né? Porque fez a cirurgia, ela estava com 2 meses de gestação já. Então vai dar 8 semanas, né? E aí ela viveu mais 7 meses grávida ali. Alguma vez, né, relata que ela tinha dores, mas depois ela ia oferecendo essas dores para Jesus. Dia 21 de abril, numa sexta-feira santa, ela internou. No sábado, aleluia, ela ganhou. Dia 21 de abril, ela ganhou essa nenê. Foi para casa. 7 dias depois, como se fosse a festa da misericórdia, uma semana depois, ela perdeu a vida no leito, na cama onde ela teve seus outros filhos, da sua casa. E lá, ouvindo a voz das crianças pela manhã, ela morreu dizendo: Jesus, eu vos amo, Jesus, eu vos amo, Jesus, eu vos amo. E ela sempre avisou Pietro, o marido dela: ó, se tiveres que salvar entre mim ou minha filha, eu imploro, eu te peço,
salva a vida da minha filha. Se tiver que escolher, né? O marido que tem que escolher nessa hora, né? Por favor, salve a vida da minha filha. E aí, gente, a gente fala o holocausto da vida de Santa Giana. É uma mulher que honrou a vida, sua missão de mãe, de médica, de caridade, de missionária, serviu a Deus no casamento, no sacramento do matrimônio, deixou o exemplo de vida para nós e de fortaleza de uma mãe que decidiu a vida que Deus concedeu a ela, confiou a ela. Eu vou ter essa criança até o fim, nem que eu tiver que morrer por ela, eu vou ter. E ela morreu. Só que ela viveu 7 dias ao lado dessa criança. Morreu com muitas dores. Mas ali nós vimos um holocausto. O holocausto da vida. E assim nós vamos amanhã continuar essa história de Abraão. Quando ele oferece seu filho Isaac. Por amor a Deus, que pede para ele, se você me ama, né? Amanhã nós vamos conhecer essa história. O que eu quero deixar para vocês hoje, prestar mais atenção nos seus sonhos reveladores, que Deus falou com Abimeleque através de sonhos. A infertilidade daquele povo, das esposas de Abimeleque, né? Que era para povoar ali, aquele lugar em Gerara, né? Olha, geração Gerara. Ele não... Depois que ele tomou aquela mulher, é como se fosse trazer uma maldição para sua casa. E ele trouxe Sara para sua casa, não desposou-a também. Deus não permitiu que tocasse, né? Nenhum rei que prendeu Sara, já segundo, do Egito e esse. Ninguém tocou em Sara. E Sara, ela... E aí ele abençoou. Você viu que ele deu, né? Terra, falou, olha, pode ficar quanto tempo você quiser. E ele viveu lá, né? Os filisteus, Abraão viveu lá e fez aliança, né, com Abimeleque. E falou assim, olha só, e foi grato a Abraão, porque Abraão fez uma oração quando Sara foi embora, Sara recebeu servos, um monte de alimento, né, fartura, né, e aí ele falou assim, eu te abençoo, por isso que ele foi abençoado. Então quando a gente, quero deixar essa outro parênteses aqui, sempre abençoa quem está orando por você, sempre abençoa a vida do outro, por mais que te faça o mal, sempre abençoa. Porque se for um servo de Deus, abençoa o que eu te abençoo. Se te amaldiçoar, eu te amaldiçoarei. Desde o começo da história de Abraão, eu estou batendo nessa tecla. Então, falar mal do servo de Deus, amaldiçoar, essas coisas, não vem de Deus e você vai sofrer consequências. Como aquele leito lá, todas as mulheres foram inférteis naquele período. Depois Deus deu a graça, derramou a graça sobre eles e restaurou a casa deles, né? Assim também é uma libertação. Então essa libertação eu falo que as pessoas, elas também são libertas no confessionário, no momento em que ela se arrepende de algum mal que ela já fez. E assim, quero lembrar vocês que lá no YouTube, todas as minhas redes sociais da Luciana Azevedo Oficial, exceto a Geração das Graças, que chama Missão Geração das Graças Oficial, mas ela só tem Instagram, tá? Eu fiz 40 dias pregação, 40 pregações de transformando maldições em bênçãos, a cada dia uma pregação, transformando, deixa eu abrir uma aqui para vocês verem, transformando medo em coragem. Medo, que é uma maldição, transformou em bênçãos e coragem. Tem oração todo dia, tem pregação todo dia. 40 dias eu fiz esse propósito com Deus para quebrar o medo da live, que eu não fazia live. E aí eu entreguei para Deus e fiz 40 lives sem parar, 40 dias, 20 dias eu fiz, 7 da manhã, e meu marido voltou a trabalhar, acabou as férias dele quando ele estava na usina. E aí eu fiz de madrugada. Jesus falou, agora vem de madrugada. 3 horas eu orava, das 3 às 4. Só oração. 4 horas entrava ao vivo. Já tinha escrito tudo que o Espírito Santo falou que queria que eu falasse. E eu entrava 4 da manhã. Tá lá uma playlist. 40 dias transformando maldições em bênçãos.
Olha, muita gente alcançou a graça. A boca fala daquilo que o coração tá cheio. Eu ensino isso nas lives que eu fiz. Eu ensino orar, eu ensino jejuar, eu ensino transformar as maldições em bênçãos. Eu ensino, é uma escola de transformação. A hora que você for falar, for fazer alguma coisa, você vai lembrar. Você fala, não vou trazer essa maldição pra minha vida. Porque a gente fala as coisas sem pensar nas consequências futuras. Então assim, você vai pensar 10 mil vezes antes de fazer alguma coisa. O Espírito Santo aqui tá me cobrando, que aquela hora eu falei, ó, quando você ouve por aqui, sai por aqui. Para com essa experiência de ouvir. Escuta quando é de Deus. Escutar significa escutar, absorver. E oração nada é mais que um verbo, ó, o verbo orar é uma oração. Oração, eu oro, tu oras, ele ora. Nós oramos, vós orais, eles oram, né? Então, olha a conjugação desse verbo no tempo presente. E olha só, como que você faz? A oração é um verbo de ação. Orar e agir. Oração. Orar e agir. Orar e fazer. Né? Porque Deus, ele realiza o milagre. Mas você precisa também fazer a sua parte. Entende? Então é isso que eu prego, gente. Ó, esse é o terço da geração das graças, azul e rosa, que a gente ora. É gestar em oração, conceber com amor. A gente não sabe o filho que vai conceber, se é um menino ou menina. Então você vai rezando, vai pedindo a graça, né? Vai orando, vai agradecendo. Você já agradeceu a Deus hoje? Pelo que você vai conquistar amanhã? Você não teve tempo, né? Agradeça pelo que você já conquistou, pelo que você tem, e já começa a agradecer pelo que Deus vai fazer na sua vida, porque o que Deus tem para a sua vida é muito grande. Se você acreditar, se você confia, se você realmente crê, você vai ter o que Deus tem para você, você vai receber tudo. Porque a gratidão, eu sou a prova de que a gratidão gera milagre. A gratidão gera milagre. Repete isso. A gratidão gera milagre. A gratidão gera milagre. E ela gerou um milagre em mim. Depois que eu perdi minhas filhas, eu comecei a agradecer até pelas minhas perdas. Gente, você pode estar me julgando por isso. Pode estar me julgando. Falar, meu Deus, ela agradeceu pelas perdas. Agradeça pelo que você perdeu. Agradeça, porque Deus faz, Deus desfaz, Ele é Deus. Eu comecei a cantar aquela música no vaso, a hora que estava sangrando, aquela hemorragia. Comecei a chorar e falei assim, Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele sempre toda a honra e toda a glória seja dada. E Deus ouviu minha oração. Você sabe que quando a mulher menstrua, falando nisso, quem quiser, eu fiz a tabelinha da mulher. Gente, eu fiz um e-book, eu entrego de graça, gente. É só pedir pra mim. Ele vem lá no link da bio, no Instagram, tem o Linktree, que te leva vários links do que você pode pegar. Entendeu? Olha lá, estão pedindo ajuda pra mim, ó. Olha lá. Olha lá, a nenezinha que nasceu. A Luísa, minha filha espiritual, nasceu sábado. A mamãe quer ajuda para amamentação. Vai chegar, Jéssica, a sua ajuda. Olha só, gente. Ó, eu preciso fazer um curso de doula. Preciso, de dinheiro para pagar o curso, né? Para ajudar essas mamãezinhas minhas. Que, olha, mamãe, o Gabriel mamou até 3 anos. O Gabriel mamou até 3 anos. O Pietro, só 1 ano e meio, tadinho. Eu tive que ir para São Paulo fazer um curso, que eu era manicure, fazer um congresso. E aí, nesse congresso, ele ficou... O tempo que eu fui, viajei, passei a noite lá e voltei 3 dias sem mamar no peito. Aí, quando eu cheguei, não quis mais. Ai, que dó, chorei tanto. Aí, agora, o João Miguel tava até 2 anos e meio mamando. Vai pra creche, tomar leite na creche, tudo no copinho. Mas em casa, que chegava, já queria tetê. E aí, eu falava assim, meu Deus, me ajuda. Aí, teve uma novena da Nossa Senhora do Leite. Mas é para você engravidar, fazer outros pedidos. Eu pedi para ela, falei, Nossa Senhora do Leite, que conta, né, que quando Nossa Senhora amamentou Jesus, caiu uma gota de leite nessa gruta.
E essa gruta, ela ficou cheia de pó branco. E eu tinha esse pozinho branco que o Ricardinho me deu, eu dei para algumas mães que elas tomaram com café e engravidaram. E aí, esse pozinho do leite que veio lá de longe, esse pozinho, aí tem a novena que faz, o pó da gruta do leite pedindo a graça da maternidade, pedindo... E eu, acho que nunca ninguém fez pro desmame, a festa do desmame, né? E eu fiz essa oração, Ai, gente, como que foi difícil. Teve um dia, 3 horas da manhã, que eu tava debaixo do banheiro, do chuveiro, passando pente, fazendo assim, espremendo o peito, porque meu peito ficou desse tamanho, duro, empedrado, e eu com aquela febre, com aquela íngua, eu falava, Senhor, vai passar. Aí eu chorando, ajoelhava, e meu filho gritando, eu não quero TT, tá ruim. Eu falava, eu não vou dar. Filho, o TT foi embora. Gente, pensa que foi muito difícil pra mim. Ai, mas é assim, né? A gente vai vencendo. Hoje ele tá tão bem que não mama mais no peito e também, né? Precisa desprender da mãe, né? Ele fica tão bem na escolinha, faz as atividades. Ele conta inglês até 10, ele aprendeu o alfabeto, ele fala o alfabeto inteiro. Eu sou professora, não ensinei ele. Ele sabe, na creche tem umas coisas, ele escuta e memoriza. Então lá tem bastante atividades lúdicas, né? Elas estimulam. E aí ele sabe todas as cores. Esses dias ele falou, e o cinza, mamãe? 2 anos meu filho tem. Eu falo, meu Deus, não acredito que você já tá no cinza. E ele fala as cores em inglês. E lá na escola, às vezes um desenho que ele assiste, mas ele grava muito fácil as coisas. Então, ele é muito inteligente. Porque eu peço, né, para os meus filhos que Deus dá. Ele cresce, é uma passagem na Bíblia que fala de Samuel. E cresceu em estatura, sabedoria e graça, né? Gente, tem gente chegando, mas eu tô saindo. Ai, que dó. Amanhã eu vou fazer de tudo para estar aqui às 9. Olha quanto tempo nós ficamos nessa live. E eu vou salvar essa live, eu vou editar, vou mandar pro YouTube agora. Então agora tem um outro processo, um outro trabalho que eu faço, que é bem demoradinho também. Mas tudo para servir a Deus, para alcançar mais gente. Eu alcanço pessoas do mundo inteiro. Graças a Deus, tem filho no Japão, espiritual lá. E tem filhos também na Suíça. Não, é só intercessão ainda, ela não engravidou. Mas tem nos Estados Unidos, tem. Gente, tem em Portugal, tem um monte de lugar. E agora, tô aqui com pessoas aqui, ó. Ah lá, ela tá aqui, eu sei. Lá de Minas, tem de Pernambuco. Agora tem poucas pessoas da cidade de Adamantina. Por isso que essa missão ela é online, porque alcança mais gente, né? E as pessoas também daqui não acreditam muito, né? Então fala assim, Ariane, né? Olha lá, Ariane. Doce sensação. Chegou a novena aí, né? Você falou que chegou, ela mandou a foto, chegou a novena lá? Ó, chegou o livrinho, ela tá acompanhando pelo livrinho. Gente, ficou lindo esse livro meu. Ai, queria mostrar pra vocês. Ó, aí eu falo um pouquinho do meu livro aqui também. Deixa eu ver se eu consigo fazer assim. Ó, a programação, né? Apresentando minha família, as orações. E ó, a cada dia, ó. Ah lá, chegou. Ó, gente, esse livro tá muito lindo. E vocês, eu acho que vocês tinham que ter também. Para quem tá fazendo intercessão pelo outro, para você. Sempre é bom, né? A gente aprender alguma coisa, uma novelinha diferente, né? Eu tenho até pessoas de outra doutrina que tá fazendo a novena com a gente. Não tem problema, não tem placa de igreja. É que, olha, gente, meu cabelo desfez aqui. Tá bom. Vamos lá pra selfie, Ó, estaremos sempre reunidos em um Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus, que Deus derrame sobre você muita graça nesse terceiro dia, que hoje você possa refletir sobre tudo isso que foi dito aqui. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe.
Tchau, até amanhã.